Irmãos, hoje nós vamos estar meditando sobre uma palavra que aparece algumas vezes na Bíblia e aqui é o nosso tema de hoje, a palavra regeneração. Essa palavra tem um caráter muito profundo nela, muito complexo, por um certo lado, e por outro pode-se considerar que seja algo até muito simples, mas depende dos pontos de vista. E o que vemos nessa palavra, em princípio, vemos a expressão está muito ligada ao refazer, que é fazer de novo, fazer mais uma vez, fazer novamente. Nós lembramos de repor, que é colocar de novo, repor novamente, né? Então essa expressão, que é característica do nosso idioma, traz essa conotação. E depois nós temos ali a expressão gen, que vem de código genético, em que o próprio Senhor Jesus disse que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, demonstrando que ele é a genética de Deus. Então, regenerar ou regeneração é refazer o gene, refazer um código genético. Mas o código genético que Deus quer refazer em nós já temos visto que é compreensão, entendimento, caráter, né? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos vivificou. Ora, nós estávamos mortos, andando por aí normalmente, estávamos mortos. Em que estávamos mortos? Quando Deus disse para Adão, não toca aqui, porque no dia em que dessa fruta tu comeres, certamente morrerás. Adão tocou, comeu e continuou vivendo normalmente. Mas se Deus disse que ele ia morrer, então ele morreu. Em que ele morreu? Né? Então essas coisas que nós precisamos identificar. Existe um processo de Deus em que Ele quer nos regenerar, como a própria terra será regenerada. A Bíblia não diz que a terra será regenerada? Quando Adão pecou, o que aconteceu com a terra? Deus disse para Adão, por tua culpa toda a terra será maldita. Agora ela vai produzir espinhos. Para você conseguir arrancar o fruto da terra, você vai ter que arar a terra, você vai ter que regar a terra, coisas que não eram necessárias antes. Agora Adão recebe uma palavra, com o suor do teu rosto tu ganharás o teu pão. Então antes não era assim. Se isso está vindo como um castigo, antes não tinha isso. Antes o homem não tinha sacrifício algum para conseguir o seu pão de cada dia. Hoje tem, hoje todos nós temos. Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, né? E isso aí, por mais que a gente evolua, sempre estamos suando alguma coisa para realizar, seja lá o que quer que seja. Então, compreensão, entendimento, caráter e outras coisas, eu diria, abstratas. O que é abstrato? Coisas que não se pegam, né? Coisas que são da alma, dos sentimentos, enfim. Outras coisas abstratas estão incluídas nessa questão de regeneração. E eu até frisaria já de antemão uma questão de entendimento. Então, a terra que foi amaldiçoada, a própria terra, no milênio, ela será regenerada, ou ainda restaurada, que aí no caso acabam se tornando verdadeiros sinônimos. Antigamente o homem vivia centenas de anos. No milênio, o que vai acontecer?
Novamente o homem voltará a viver centenas de anos. Antes de Adão pecar, a terra produzia abundantemente. No milênio, o que é que vai acontecer? A terra voltará a produzir abundantemente, não vai existir fome. Por quê? Porque o camarada vai sair ali na rua e já tem pé de manga, pé de abacate, planta brotando para tudo que é lado, um plantou aqui, daqui a pouco já está produzindo, vai ser uma abundância fora do comum. Não quer dizer que não vai deixar de existir trabalho, né, irmão? Não se confunda. Porque internet vai continuar existindo, pregação do evangelho vai continuar existindo, construção de casas vão continuar existindo, tecnologias vão continuar existindo, manutenções, antenas, televisão, computador, isso tudo vai continuar existindo. O mundo vai continuar gerando o seu trabalho. As cadeias vão continuar existindo. Sabia que cadeias vão continuar existindo? Malfeitores vão continuar existindo, não ao nível que existe hoje, obviamente, é o reinado de Cristo, mas muitas coisas vão continuar existindo. Então, o mundo vai continuar em determinado trabalho, porém, a terra estará regenerada ou restaurada. Aquilo que era a semelhança, aquilo que era antes de Adão, vai voltar a existir, o que era antes de Adão, inclusive conosco seres humanos, né? A expressão para o milênio, me parece que é o profeta Isaías que diz que se alguém pecar somente aos 100 anos, hoje nós nem vivemos, praticamente nem vivemos até 100 anos. A estimativa de vida do brasileiro hoje estão comemorando aí que voltou a ser 75 anos de vida, a média. Uma bela estimativa, 75 anos. E lá está dizendo que no milênio, quem pecar somente aos 100 anos seria amaldiçoado. Então, quer dizer, uma realidade completamente diferente. Agora, a despeito de terra, planeta em si, né? Árvores, as árvores vão produzir de uma maneira inacreditável, tudo vai produzir de uma maneira inacreditável. Então, mesmo a parte disso, nós, seres humanos, já no nosso interior, compreensão, caráter, nós precisamos ser regenerados. Esta regeneração que Deus pretende provocar nas nossas vidas é o que nos faz entender os chamados ministeriais e o comportamento que nós precisamos ter. Então, se eu compreendo essa regeneração, e eu vou dizer a que nível eu compreendo, vamos colocar uma escala de 1 a 10, se eu compreendo essa escala ao nível 5, se a minha compreensão vai ao nível 5 daquilo que Deus fez por mim, o meu comportamento e a minha vida vão caminhar no nível 5. Se eu consigo compreender isso na sua totalidade, a minha vida será uma realidade diferente. Tem pessoas que caminham no nível 1, outros caminham no nível 2 da compreensão da obra de Cristo, do que Ele me proporciona, do que Ele me dá, do amor dEle por mim. Então, de acordo com o meu entendimento, essa regeneração se processa, não porque Deus tenha feito metade dela, Deus fez a regeneração completa, mas para que a operação de Deus ocorra na minha vida, depende de quê? Da minha fé. É se eu crer, é que eu vejo a glória de Deus. Então, se a minha fé me conduz somente ao nível 2 dessa realidade do que Deus fez, a minha vida, as operações de Deus na minha vida, vão caminhar sempre no nível 2. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. Tem pessoas dizendo assim: Deus, eu quero morrer por ti. Tem outros dizendo assim: Deus, me livra da morte.
Entende? Tem pessoas dizendo assim: ai, Deus, tem misericórdia, que eu nunca seja torturado, me livra, tem compaixão. Tem outros que dizem: Senhor, me dá força para que eu seja torturado por Ti. Então são níveis de compreensões que nós seres humanos alcançamos, libertações que temos ou não temos, que vai gerar o projeto de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo foi um homem que empreendeu viagens verdadeiramente loucas naquelas caravelas, numa época que não existia motor, numa época em que viajar era uma viagem arriscada. Qualquer ventania em alto mar podia caracterizar que ninguém mais ia voltar. E quantos navios existem hoje no fundo do mar? Agora, uma vez eu conversando com um jovem pastor, e eu disse assim para ele: poxa, uma coisa que eu gostaria muito de fazer na minha vida é sair por esse mundo afora, pregando, fundando igrejas, deixando igreja na mão dos outros, orientando pessoas e seguindo o meu caminho. E ele falou assim: não, mas isso é um trabalho muito cansativo, e isso não dá recurso financeiro. Essa era a fé dele. E um homem que eu me assustei, porque nós tínhamos grande admiração por este homem. Quando ele me disse isso, se chamava Alexandre Bambino, me disse isso. Citei o nome porque tem gente aqui que conhece. Ele me disse isso e eu me assustei, que eu não esperava ouvir daquele homem isso. Ele estava atrás de um ministério que ele ficasse na sombra e água fresca com um recurso financeiro. Enquanto eu estou dizendo para ele que o que estava na minha alma era sair pelo mundo afora fundando igreja. E ele falou: não, isso é difícil, isso é complicado. Eu falei: mas não foi difícil para o Paulo? Foi difícil para tantas pessoas do Antigo Testamento e a glória não se manifestou na vida deles? Não, essa é uma obra muito difícil. Eu prefiro ficar quietinho como um pastor parado numa igreja. Ou seja, o nível do entendimento dele estava travado, em que Deus só poderia contar com ele a um determinado nível. Outras glórias que Deus tinha para manifestar não podia incluí-lo. Então, Deus operou uma regeneração em nós, e esta regeneração ela é 100%, ela é total. Ela é total. Agora, de acordo com que eu me disponho, me desprendo do mundo natural, me desprendo do comodismo e me desprendo dos confortos, né? Quem é que quer sair do seu ar-condicionado e morar em ocas? Sabe o que é oca, né? Aquela casa que os índios fazem, né? Quem quer? Quem quer sair do seu repelente automático de dentro do seu quarto, né? Repelente, agora tem repelente até automático aí, né? Energia elétrica para o camarada ir morar num lugar que não tem energia elétrica, não tem ar-condicionado, que ele tem que dormir com uma fogueira lá fora para a onça não encostar de noite, não comer ele vivo. Quem é que quer esse negócio? Então, de acordo com o meu entendimento, é que essa regeneração vai transparecendo, ela já está feita, porque Jesus disse o quê? Pai, está consumado. O que é consumado? Está terminado, está completado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A obra de Jesus está completa. Mas se o meu entendimento não funcionar, esta obra não funciona. Amém? Jesus morreu só por nós? Não, Jesus morreu pelo camarada que está lá debaixo da ponte, pedindo esmola. Por que ele está pedindo esmola e eu não estou? Jesus morreu só por mim? Não. Por que aquelas pessoas que sentaram no mesmo banco de igreja que eu, hoje eu passo por eles, e eles estão na rua catando latinha para sobreviver? Estão catando latinha para conseguir vender, conseguir R$1 e almoçar no restaurante do garotinho. Sentaram no mesmo banco de igreja que eu. Ora, Jesus morreu por mim, não morreu por eles? Jesus fez a obra por mim, não fez por eles? A questão é aqui, ó. O que eu me disponho a entender alguma coisa. Tem pessoas que vivem seu próprio mundinho. Eu vou tocar a minha vida. Não, eu não tenho direito de tocar a minha vida. Eu tenho a obrigação de procurar saber
como Deus quer que eu toque a minha vida. Agora, se eu achar que nem de Deus eu preciso, que o meu Deus é o meu trabalho, que o meu Deus é a minha saúde, como a gente sempre ouve por aí, eu nunca vou alcançar os projetos gloriosos que Deus tem para mim. Eu vou sempre, de alguma maneira, ser um escravo, né? E quando a pessoa ainda não atingiu o seu nível de 100% nas coisas de Deus, sempre existe na vida dessa pessoa algum temor aí classificado como medo, sempre existe. Enquanto nós detectarmos que em nós existe alguma espécie de medo, significa que nós ainda não atingimos a compreensão para que o processo de regeneração de Deus se dê nas nossas vidas em 100%. Guarda isso, irmão. Se existe alguma espécie de medo na sua vida, é o medo de perder o emprego, é o medo de passar dificuldade, é o medo dos filhos sofrerem, é o medo da morte, é o medo, seja lá do que for. Isso é um sinal para você hoje, para você entender que está na hora de dobrar os joelhos, está na hora de dobrar o estudo, está na hora de pedir Deus misericórdia, graça, se libertar destas carnalidades, dessas concupiscências naturais e alcançar coisas espirituais. Jesus não teve medo da morte. Ele disse: uma comida tenho para comer, né, que vós não conheceis. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E lá quando Jesus diz: Pai, passa de mim esse cálice, ele não estava falando do cálice da sua morte. Ele estava falando do cálice da sua separação com Deus, a quebra da comunhão, quando ele diria lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Quanto à sua morte, ele estava resoluto. A Bíblia diz que os discípulos olharam para o seu semblante e viram ele obstinado a ir morrer em Jerusalém. Jesus estava obstinado a ir morrer em Jerusalém. O seu clamor não foi para livrá-lo da morte, o seu clamor foi para livrá-lo da quebra da comunhão que ele sempre teve, Pai, Filho e Espírito Santo, e ali na cruz essa comunhão seria quebrada. Bom, voltando então aqui para a nossa apostila, vamos observar alguns detalhezinhos. Aqui diz, introdução: a regeneração e a adoção, filiação, é uma doutrina de grande importância, pois através dela entendemos claramente que já fazemos parte da família de Deus. Somos filhos de Deus e também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e temos garantido nosso lugar no céu para sempre. Quer dizer, isso que é falado aí nesse primeiro parágrafo, entender que já fazemos parte da família de Deus, entender que somos filhos de Deus, entender que somos herdeiros de Deus à semelhança de Jesus Cristo, entender que há um lugar garantido no céu, eu ser assim plenamente convicto, convencido disso. Isso, irmão, é um processo que está dentro da regeneração. Muitas pessoas estão dentro da igreja e ainda questionam muitas coisas. Será que Deus está olhando por mim? Será que Deus vai me abençoar? Será que, sabe, qual é a vontade de Deus? As pessoas ficam em dúvidas, caminham anos e anos e anos em dúvida de certas coisas. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nisso, naquilo outro. Quando você tem um certo nível de crescimento espiritual ou regeneração, você consegue resolver coisas muito rápidas. Isso aqui eu não sei se eu faço, não sei se eu não faço, espera aí que eu resolvo isso, vou lá dentro do meu quarto, quando eu volto já tenho a resposta. Mas as pessoas às vezes elas têm um nível de crescimento, o que foi regenerado na sua vida, o que ela permitiu, melhor dizendo, o que ela permitiu ser regenerado na sua vida, é tão pouco que ela não consegue achar respostas para nada. Não sei se eu faço, não sei se eu não faço, não sei se isso é certo, não sei se é errado, caramba, estou numa dúvida. O mundo inteiro já está vendo qual é a decisão que a pessoa tem que tomar, mas ela não sabe,
ela não acha. E tem mais, certas decisões vêm em momento em que nós já deveríamos ter alcançado o crescimento e a maturidade. Quando se negligencia, meu irmão, uma caminhada, uma estrada, se você negligencia essa caminhada, chega uma hora em que você vai ter ali uma decisão a tomar. Se você negligenciou essa caminhada, não levou Deus a sério, na hora da sua decisão você vai ficar em maus lençóis. Não negligencie a caminhada, porque no meio da sua estrada virá um momento de decisão. Bom, vamos voltar aqui então à necessidade de regeneração. Regenerar é recuperar ou restaurar algo que era bom e degenerou-se, estragou-se, contaminou-se ou danificou-se. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram santos, puros e sem pecado, eram filhos de Deus. Porém, Adão e Eva desobedeceram a Deus, pecaram, degeneraram-se, tornaram-se filhos da desobediência e da ira. A partir daí, todas as gerações herdaram tudo isso e toda a sorte de males cuja raiz é o pecado. Tornou-se, portanto, necessária a intervenção do grande amor de Deus em Cristo Jesus para que o homem fosse regenerado e restaurado à condição anterior para a qual Deus o criara. Então, qual é a obra de Cristo na cruz? Cristo não veio morrer na cruz para me transportar para o futuro. Cristo morreu na cruz para me levar ao passado, a semelhança de Adão, antes do pecado. Ora, a Bíblia não diz que Deus lançou os meus pecados, uma vez perdoados em Cristo, lançou nas profundezas do mar e deles não se lembra mais. Então, diante de Deus eu tenho pecado? Não, porque se eu perguntar assim para Deus, Deus, em que eu pequei? Ele vai dizer assim, poxa, eu não lembro mais, teus pecados eu lancei na profundeza do mar, não lembro, para mim você não tem pecado. Não é essa a interpretação que temos? Sim, e se esta é a interpretação, então quem sou eu? Eu não tenho pecado diante dos olhos de Deus. Mas aí eis a questão, eu assumir que eu não tenho pecado diante dos olhos de Deus. Se o diabo vier me ofender pelos meus pecados, eu lanço mão do chifre dele, boto a cabeça dele no chão e piso em cima, com a autoridade de quem não tem pecado. Mas se eu tenho a sombra do pecado ainda na minha memória, se eu não fui regenerado, restaurado, o diabo faz a festa, porque quem ainda tem a sombra do seu pecado em memória, não tem autoridade total. Olha a obra que Cristo fez. Mas essa obra só acontece se houver em mim um entendimento. Não interessa com quem eu andei no passado e se alguém aparecer na internet, na televisão, no rádio, batendo na minha porta, dizendo, hoje tu é o crente, tu é o santo, que nem o diabo fez com Martinho Lutero. Hoje tu é... Mas lembra daqueles tempos, lembra disso. Eu lembro. Só que Deus não lembra, para trás de mim, Satanás. Entende, irmão? Isso é regeneração, é você voltar à condição de Adão antes do pecado. E sabe qual era a condição de Adão antes do pecado? Adão, onde estás? Senhor, estou aqui. Mais uma vez o Senhor veio conversar comigo aqui na viração do dia, no jardim do Éden. Estou aqui, Senhor. Entende, irmão? Sem olhar para si e dizer assim, caramba, eu tenho que me esconder porque eu estou nu. Estou sem a graça de Deus. Não, eu tenho a graça de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo me restaurou à semelhança de Adão. Aí você pega os crentes e diz assim, irmão, Jesus falou que nós faríamos as obras dele e faríamos maiores ainda, porque ele ia para o Pai. Não, irmão, peraí, mas Jesus é Jesus, né? Como é que nós vamos encarar uma legião de 2.000 demônios como Jesus encarou e mandou que entrassem nos porcos? Eu digo, sabe como que a gente encara uma legião de 2.000 demônios? De costas e com venda nos olhos. É assim que se encara uma legião de 2.000 demônios. Sabe por quê? Porque eu sou igual a Jesus Cristo.
não na sua glória, mas no mundo que habitamos. Esta foi a obra que ele veio realizar. Eu preciso aceitar a obra dele. Se eu não aceito a obra dele, o tempo todo tem uma serpente me mordendo o calcanhar, irmão. Eu não vou andar direito, eu vou mancar, vou manquejar, eu vou oscilar, eu vou vacilar. A autoridade é para quem não tem nada para lhe acusar. Isso é autoridade. Quando você olha para si mesmo, você, estou limpo. Por que estou limpo? Porque o sangue de Cristo me limpou. Eu aceitei e eu ando na palavra. Isso é a regeneração. Agora, algumas pessoas, tem gente que não aceita nem o perdão de Deus. Não, que eu fui um pecador muito terrível, irmão. Eu estou aqui, todo dia eu peço misericórdia pelos meus pecados. Irmão, para de ser criança. O camarada que todo dia pede misericórdia pelos seus pecados, ele não cresceu e ele não vai a lugar nenhum, e ele não vai alcançar um ministério. Eu não posso ficar olhando para o meu pecado, que o sangue de Cristo já lavou, já perdoou e já me chamou para outros níveis. Eu não posso ficar olhando para trás. Águas passadas não movem moinho. Regeneração é um processo profundo que Jesus Cristo já o realizou completamente. Mas se eu não aceitar, eu vou ali na esquina e estou sem grana, digo para o camarada, me fia uma caixa de leite. Ele diz assim, tá, te fio. Quando eu vou lá pagar, ele diz assim, não, pode ficar. Eu quero te dar essa caixa de leite. E se eu não aceitar, eu vou ter sempre a dívida. Poxa, o cara não quis pegar o meu dinheiro, né? Caramba, eu estou devendo uma caixa de leite lá, mas o cara já disse que me perdoa, mas todo dia que eu acordo eu lembro que eu estou devendo uma caixa de leite. Eu não estou devendo, se ele me perdoou da dívida. Jesus Cristo me perdoou do meu pecado, para que eu pudesse desfazer as obras do diabo, porque se eu tiver sombra do meu pecado em memória, jamais terei autoridade contra o acusador da minha alma. Quando eu me levantar contra ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer, peraí, vai puxar um quadro e lá estão todos os meus pecados, e deve ser um quadro bem grande para conter todos eles. Regeneração é Deus olhar para nós como se nós nunca tivéssemos cometido nenhuma mentirinha. Agora, este é um processo que ele acontece se eu o aceito, porque tudo é processado mediante a minha fé. Esta é a grande e poderosa obra de Jesus Cristo. Ele preparou um céu para pessoas regeneradas. Aquele ladrão lá da cruz, tu não reconheces que este homem é justo, mas nós somos dignos do castigo que sofremos? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Caramba, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tem que ter postura. Agora, se Deus realiza uma obra e eu a questiono, para onde eu vou questionando as obras de Deus? Se Jesus disse para aquela mulher, mulher, cadê os teus acusadores? Ah, Senhor, ninguém me condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Acabou, ela não podia mais sair dali dizendo, eu sou uma prostituta. Se ela dissesse, eu sou uma prostituta, o perdão de Cristo não ia valer na vida dela. É assim que as coisas funcionam. Então, a gente pega crente por aí, irmão, vamos buscar em Deus, que Deus vai se revelar, que Deus vai falar conosco face a face, que Deus vai nos dar graça sobre graça, Ele vai dar unção, autoridade, entendimento, revelação. Vamos buscar, porque Jesus fez essa obra. Não, irmão, peraí, Jesus era Jesus, né? Eu me enojei, não vou nem dizer cansei, irmão, eu me enojei de ouvir crente batista dizendo isso. Não, peraí, Jesus era Jesus, tu está querendo se comparar a Jesus? Eu dizia isso lá no tempo dos batistas. Eu dizia, mas meu irmão, ele não disse que nós faríamos a mesma obra que ele, e até maiores, ou ele mentiu? Não, ele não mentiu, mas também não é assim. Ué, então ele mentiu, se não é assim, ele mentiu. O Cristo que eu conheço é verdadeiro, não mente. E se ele diz que faríamos as mesmas obras que ele, cá entre nós, eu tenho visto na minha vida as mesmas obras que ele. Amém, meu irmão? Agora, cada um enxerga da maneira que
quer. Então, não negligencie a sua estrada, porque vai chegar a hora de você tomar decisões importantes. Se você tiver negligenciado, você não consegue. Então, nós estamos falando disso, regenerar, né? E ali é como que refazer o próprio DNA, refazer o próprio código genético, é compreensão. Jesus veio, nos deu essa compreensão? Deu, pelo que ele falou, pelo que ele ensinou. Ele disse, naquele dia, vocês entenderão que eu estou em vós, assim como o Pai está em mim. Caramba! O que é isso? Uma comunhão fora do comum. Se eu aceitar esta comunhão, lá vou eu andando por uma estrada. De repente, na esquina tem um circo, uma gritaria, um leão saiu na rua. Quando eu olho, eu não tenho para onde ir, lá vem o leão correndo na minha direção. O que eu faço? Simplesmente, meu irmão, eu preciso entender que o meu Cristo é o que tem poder sobre os animais. Lembra de Daniel? Jesus não dominou os animais? Eu preciso entender que o Cristo que me regenerou e que habita dentro de mim, não vai deixar eu ser picado pela cobra, comido pelo leão, pisado pelo elefante, espancado pelo macaco. Agora, se eu me desespero e me falta a fé, às vezes eu não alcanço aquilo que Deus iria realizar na minha vida. Isso, irmão, é uma coisa muito séria. Antes de nós entrarmos em doutrinas de, arrebatamento, simbologias bíblicas, interpretação de sonhos, revelações, profecias, antes disso, é necessário você entender quem você é diante de Deus, para que você se comporte como tal. Você é a imagem e semelhança de Deus? Você já viu Deus com medo de alguma coisa? Se você tem medo de alguma coisa, ainda está precisando alguma coisa ser regenerada, porque Deus não tem medo. Você já viu Deus com medo de alguma coisa desse mundo? O que Jesus temeu? Pastor, Jesus temeu. Jesus disse, Pai, aparta de mim esse cálice. E esse cálice era coisa da terra? Não, já expliquei o que era. A única coisa que Jesus temeu é a única que nós devemos temer: perder a comunhão com o Pai. Foi a única coisa que ele temeu, quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Deus desamparou Jesus na cruz. Por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Então, onde estavam os nossos pecados? Sendo castigados em Cristo Jesus. Não é isso que diz Isaías? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados estavam sobre ele. Então, ele sofreu a quebra da comunhão com o Pai. Por amor de nós, Pai, Filho e Espírito Santo experimentaram a quebra dessa santa trindade. Esse é o único temor que cabe na minha vida, experimentar a ausência da graça de Deus, como Jesus Cristo experimentou. Fora isso, Herodes quer te matar. Diz para aquela raposa que me convém andar hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Amém, irmão? Eu não posso temer. Se eu creio que há um Deus que fará a sua vontade na minha vida, o seu projeto na minha vida, eu não posso temer. Eu tenho que ir a tal lugar, eu entro no meu carro e vou. Lá vou eu. E os acidentes? Os acidentes é para os outros, não é para mim. Entende? Vem uma virose aí que vai avassalar o planeta Terra, milhões de pessoas vão morrer, mas eu não estou incluído nesses milhões. Isto é uma compreensão, um entendimento do que é ser regenerado. É você voltar à semelhança de Adão, ter comunhão com Deus, falando face a face. Agora, tem pessoas por aí que depois de anos dentro da igreja ainda fazem oração e questionam, será que Deus me ouviu?
Uma vez uma pessoa chegou aqui, pastor, eu queria orar por essa causa. Eu tenho orado, mas eu sei que com certeza Deus ouve a oração do pastor. Então eu queria que o pastor orasse para mim. Irmão, se ela não crê que Deus ouve a dela, não adianta que Deus ouça a minha, porque o alvo é ela. Se ela não tem fé, acabou-se a história. Não importa que Deus ouça a minha oração. Esse é o processo profundo de regeneração, é você compreender a grande obra que Deus fez na tua vida. Eu vou te dizer agora, para nós concluirmos esse pensamento, para você entender a obra que Jesus fez na nossa vida, é tanta que ele falou assim: como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Olha o que Deus fez conosco. Jesus nos colocou a um nível, a uma posição de nos fazer dignos de assentar no trono dele. Você tem ideia do que é sentar no trono da segunda pessoa da Trindade? No trono daquele que é adorado por um número, sei lá, infinito de anjos? Você tem ideia do que é isso? Sentar no trono daquele que disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Agora, isso não é para qualquer um. Ao passo do que seria para todos, se tornou somente para aqueles que creem e vivem de tal maneira. Tem pessoas ainda hoje, irmão, que depois de 10 anos na igreja, às vezes um parente vem, briga, discute e diz para ele: não, que você fazia isso, você era aquilo, que você adulterou, que você mentiu, que você fez, aconteceu. E a pessoa se sente cabisbaixa e vai se recolher para o seu canto. Se você aceita uma acusação, se aquilo te fere, te ofende, se aquilo te ofusca, uma acusação dos teus delitos do passado, você ainda está um pouquinho longe do que é ser regenerado. Você tem que se olhar como se nunca tivesse pecado, né? Nunca tivesse pecado. Não interessa o seu pecado. Ah, que eu era um pedófilo, não interessa. Eu era estuprador, não interessa. Eu era um homossexual, era uma lésbica, não interessa. Não interessa o que você era. Se você entender a obra de Deus, você não carregará mais essas manchas na sua vida. Como ocorre a regeneração? A regeneração, assim como a adoção e filiação, começam quando nos arrependemos, cremos e aceitamos a Jesus e então fomos salvos. A nossa salvação em Cristo é chamada de novo nascimento espiritual. Este texto nada tem a ver, só que ali aparece um texto, João 3:7, aí diz assim: este texto nada tem a ver com o batismo em águas. Examinando os textos a seguir, Tito, Efésios, João, entendemos que esta água é a palavra de Deus, que aqui aparece em linguagem figurada. Na regeneração, nascemos de novo, recebemos uma nova vida e somos gerados de novo pelo Espírito Santo através do poder gerador e purificador da palavra de Deus. Enfim, a regeneração na nossa vida, ela acontece por uma ação do Espírito Santo que paira sobre a palavra. O risco, o problema que ocorre muitas vezes nas operações do Espírito Santo é quando nós nos achamos muito sábios, inteligentes, e nós questionamos coisas que não entendemos. Às vezes nós temos a mania de reprovar alguma coisa que é dita, seja por um pastor, seja por um irmão, seja lá o que for, uma interpretação bíblica que alguém mencione. Às vezes nós, por nos acharmos tão sábios e inteligentes, não entendemos certas coisas e nos precipitamos a rejeitar alguma informação que chegue até nós. E nós acabamos rejeitando aquilo que seria um degrau para
a operação de Deus na nossa vida. Seria um degrau para dar novo impulso ao nosso crescimento espiritual, à nossa vida espiritual. Isso eu tenho visto nesses quase 30 anos, irmão, acontecer demais, principalmente comigo e com o meu ministério. As pessoas ouvem uma mensagem: Deus é vingador. Que isso? Quero nem escutar esse negócio, irmão. Leva isso, eu não quero não. Não, irmão, mas você não quer pelo menos ouvir? Não, não quero ouvir esse negócio não. Que Deus é vingador, o quê? Deus é amor. E ali tinha uma informação importante que de repente era dali para frente que a vida da pessoa ia acontecer. Era dali para frente que o Espírito Santo ia jogar entendimento, libertação sobre a vida da pessoa. Mas às vezes, né, uma mensagem, por exemplo, o fim do jejum. Aí eu recebo dezenas de e-mails: pastor, que o fim do jejum, porque na Bíblia está escrito isso, na Bíblia está escrito aquilo, na Bíblia está escrito aquilo outro, naquilo. Aí o camarada cita todos os textos que eu explico lá dentro do estudo, mostrando que ele não leu o estudo. Aí eu digo assim para ele: meu irmão, faz o seguinte, não leia só o título do estudo, vai lá, leia o estudo. Todas as suas perguntas já têm resposta lá dentro. Aí ele volta e, não, porque eu li não sei o quê, eu estou vendo que ele leu a primeira página, aí vem com um monte de novos questionamentos. Aí eu entro e digo assim: meu irmão, você é um cara preguiçoso, você nunca será sábio, você é um verdadeiro vagabundo nas escrituras. Se você tivesse um pouco de dignidade e humildade, você pelo menos leria os estudos antes de vir questionar. Para que você não me encha mais o saco, eu estou te bloqueando. Bloqueei, acabou. Nunca mais me manda nada. O camarada lê um título, o fim do jejum, criou uma barreira e acha que tem nível suficiente para discutir comigo. E às vezes para alguns eu digo assim: meu querido, você tem 3 anos de igreja, eu tenho 20 e tantos, sou fundador de uma denominação, prego para o mundo todo, e você quer me questionar. Será que você não tem pelo menos humildade para entender a distância que nos separa? Às vezes eu sou obrigado a falar assim para alguns. Entendeu? Para ver se pelo menos acorda. O cara com 3 anos quer questionar um com quase 30. Pô, pelo menos tem que ter um mínimo de respeito. Se ele se diz pelo menos um cristão, ele deveria pelo menos respeitar o meu título de pastor. Pelo menos. Mas não, nem isso. Então, eu faço assim, eu bloqueio, eu excluo, eu mando para a China, né? E vou dando atenção. Às vezes, irmão, eu levo horas ali escrevendo coisa, copiando passagem bíblica, mandando para as pessoas que perguntam com humildade: pastor, por que o fim do jejum? Eu não consigo entender, a Bíblia não diz que a gente tem que jejuar? Ah, tá, tem humildade? Eu dou todo o tempo do mundo, irmão. Agora, quando o camarada chega, por exemplo, esses dias eu deslanchei para cima de um. Na resposta automática do meu e-mail, eu escrevi assim: 2070, ele voltará. Só isso. Quando as pessoas me mandam e-mail, essa resposta vai para eles. Aí o camarada me pergunta o seguinte: 2070 ele voltará, tu aposta a vida nisso? Ah, meu irmão, eu deslanchei. Tive que deslanchar. Entendeu? Mandei ver. Aí depois ele, aí ele pedia até o estudo. Eu falei assim: não, esse estudo não é para qualquer um, é só para quem tem certos níveis espirituais para compreender essas coisas. Ironizei. Aí ele mandou outro e-mail: ah, desculpa aí, né? Eu não sabia que eu não tinha esse nível espiritual e blá, blá, blá. Eu falei assim: bom, se você tivesse nível espiritual, você não ousaria perguntar se eu aposto a vida por causa de um estudo. Você teria pedido com humildade e teria dito: pastor, dá para me enviar esse estudo que fala sobre Jesus voltar a 2070? E eu simplesmente te enviaria. Agora, se você tiver humildade, você vai reconhecer o teu erro. Ele mandou outro e-mail: pastor, eu reconheço realmente, eu errei, me desculpa aí, foi um equívoco, eu realmente não deveria ter feito as perguntas que fiz, as coisas que fiz. Eu falei: legal, dá para a gente caminhar junto, vamos em frente. Vou mandar o estudo para ele, vou mandar para todo mundo. Agora, se vier, meu irmão, com bloqueio,
Eu estou caminhando, eu tenho a minha vida, eu estou recebendo de Deus. Quem precisa receber de Deus através de mim são os outros, eu não preciso. Eu tenho meu ministério. Deus usa o elefante para falar comigo, usa o tigre, usa o leão, usa o passarinho, o pardal. Eu tenho um ministério, e nesse ministério eu vou ter o suprimento de Deus. Quem está precisando da liderança do meu ministério é quem ainda não tem ministério. Como eu coloquei lá na internet, quem não é líder tem que ser liderado, e ponto final. Amém? Quem não é líder tem que ser liderado. E ainda acrescento, ninguém serve a Deus sem um sacerdócio. Não existe servir a Deus sem um sacerdócio. A história do sacerdócio é desde que Deus botou o primeiro homem sobre a terra. Então, às vezes as pessoas vêm com barreiras, com conceitos de si mesmo, da sua própria sabedoria, da sua própria inteligência, e acabam questionando e perdendo aquilo que lhes daria uma nova carreira espiritual, novos horizontes. Uma vez alguém me trouxe um estudo baixado da internet, em que eu achei uma verdadeira loucura. O homem dizia assim: olha, no arrebatamento, situações do fim do tempo, ele diz assim, como está escrito lá com Noé, que Deus, o que era bom, no caso Noé, permaneceu na terra, e o que era ruim, o mundo inteiro, foi tragado pelas águas. Então, parece que ele falava do arrebatamento, ou na vinda de Cristo, parece na vinda de Cristo, ele dizia, na vinda de Cristo, o que é bom fica na terra, e o que é ruim vai ser tragado. Ora, eu, naquele momento, naquela época, isso me pareceu uma loucura. Falei assim, que isso, esse cara deve ser louco falar essas besteiras. Falei assim, meu irmão, você pode me dar esse estudo para me analisar? Aí ele falou assim, posso, eu trouxe para o pastor. Eu falei, beleza. Caí em cima do estudo, irmão, vendo tudo que era passagem bíblica, o ponto de vista do camarada. Quando eu terminei o estudo, sabe o que eu disse? Verdadeiramente esse cara recebeu de Deus, e graças a Deus que eu pude aprender com ele. Agora, tem gente que quando vê uma ideia que contraria os seus conceitos ou a sua linha de pensamento, todo mundo é maluco, todo mundo é louco, rejeita, chuta, manda para lá. Não é assim que funciona. Já fizeram isso com Jesus Cristo e olha o resultado. Esse cara aí, filho de José, filho de Maria, olha os irmãos dele aqui, isso aí não é profeta não, da Galileia, de Nazaré, de lá não vem profeta não, examina a escritura. Isso aí é um maluco, isso é um endemoniado, isso aí é um beberrão, é um comilão. Eu não posso rejeitar alguma coisa só porque ela é contrária à minha linha de pensamento e raciocínio, não posso. Eu não sou a fábrica da verdade. A verdade não está dentro de mim, ela está fora. Como a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis. Se algo que eu preciso conhecer é algo que não está no meu domínio. Agora, tem meia dúzia de crente abestalhado que pensa que porque leu o Novo Testamento uma vez, pensa que já conhece Bíblia. Eu li a perder de vista e até hoje considero que não sei tanta coisa. Então, meu irmão, vamos com humildade. Deus tem planos. Agora, Ele apresenta degraus. Se você pisa para subir, a sua vida continua. Se você rejeita os degraus, a sua vida trava ali mesmo. Eu sempre digo, o cartão postal desse reino se chama humildade. Humildade é a chave que abre todas as portas. É o que eu penso, né? Com direito a todos de discordarem. Fiquem à vontade. Então, características da regeneração, lá no terceiro item, diz que é um ato divino. A regeneração é ato divino que concede à pessoa que crê uma vida nova e mais elevada mediante união pessoal com Cristo, devolvendo ainda nesta vida a condição aproximada do que era a vida de Adão e Eva antes do pecado, a uma condição superior depois desta vida na glória dos céus. Ele ainda usa aí a expressão aproximada, né? Eu diria igual.
Eu não uso a expressão aproximar. Nós não vamos ser aproximadamente o que era Adão. Não. Nós vamos ser igual. E tem mais, se duvidar, acima disso. Acima. Sabe por quê? Porque hoje nós temos o que ninguém imaginou. O sangue do Filho de Deus derramado por nós. Isso não é superior ao que Adão tinha, não? Adão tinha uma glória, porque ele foi criado ali sem pecado, ele foi criado naquela glória. Eu não, eu fui comprado por sangue para receber esta glória. Eu acho que a glória que nós podemos viver hoje é superior à de Adão. Com direito a todos de discordarem, tá, irmão? Nunca esqueça. Então, em Jesus Cristo, o homem é recriado aquela condição que Deus idealizou antes do princípio. Ele volta a ser imagem e semelhança de Deus. Aí então diz ainda, transforma tudo em nós. A regeneração é uma mudança radical operada em nós pelo Espírito Santo. O homem natural continua vivo para o pecado, para a carne, para o mundo, mas como morto para Deus. A regeneração é uma experiência mais profunda do que a do arrependimento. Transformam-se até os alicerces da personalidade. Irmão, eu não sei nem se eu consigo explicar o que eu sinto nessa expressão aí. Você viu que diz assim, olha, a regeneração é uma experiência mais profunda do que o arrependimento. O arrependimento é só você colocar o pé no limiar da porta. Tem muito mais coisa. Aí depois assim, transformam-se até os alicerces da personalidade. E deixa eu dar uma chicotada em mim mesmo, faz de conta que eu estou sentado aí na congregação. Transformam-se até os alicerces da personalidade. Não, tem gente que vem para a igreja e continua carrancudo, mal-humorado. Se alguém brincar, ó irmão, cuidado com a brincadeira. Pois irmão, estou só brincando. Não, toda brincadeira tem um fundo de verdade. O cara está com os mesmos conceitos lá do reino do diabo, ele entra na igreja do mesmo jeitinho, a personalidade dele não mudou nada. Tudo bem, mas ele tem só 1 ano de igreja. Mas e quando o cara tem 10? Que continua carrancudo, sisudo, sabe? Ninguém pode brincar com o cara, fechadão. Não, irmão, a minha missão, eu vou na igreja, faço a minha obrigação e vou para casa. Vou na igreja, faço a obrigação, vai ler Isaías. Quem pediu para vocês pisarem os meus atos? Ninguém tem que vir fazer obrigação diante de Deus, não, meu irmão. Igreja é lugar para quem ama a Deus. E tem mais, a Bíblia diz que quem ama a Deus que não vê, tem que amar o seu irmão a quem vê. Isto é regeneração. Tem gente que está querendo usufruir nas costas do irmão. Vamos deixar isso para lá, né, irmão? Fazer o quê, né? Vamos deixar isso para lá, né? Deixar o Espírito de Deus agir com cada um. Então, aqui diz então, para concluirmos, né? Muda a personalidade. É como recebêssemos nova consciência, irmão, e é exatamente isso. É como se alguém arrancasse o teu cérebro, jogasse no lixo e pegasse outro na prateleira novinho, desse um polimento e encaixasse no lugar. Evangelho é isso, irmão. Cristianismo é isso. Você não pode pensar mais como você pensava no mundo. O que o pessoal no mundo... Só um exemplo, existem milhões de coisas, mas o que lá no mundo estão pensando? Trabalhar, ganhar dinheiro, pagar imposto, viver bem, pagar a faculdade dos filhos. É isso que se pensa no mundo? Alguém regenerado em Cristo Jesus está pensando as mesmas coisas. Que regeneração é essa? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse, meu irmão? Não que você não possa ter um bom emprego, não que você não possa prestar um concurso público, não que você não possa fazer uma faculdade, não que não possa. Mas se é só esse o teu pensamento, cadê Jesus Cristo? Lá fora todo mundo tem esse pensamento. Cadê a diferença de alguém remido e lavado no sangue de Cristo?
Esperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, enfim, tudo é... Onde é que eu parei? Caráter, novos pensamentos, recebêssemos nova consciência, nova moral, novo caráter, novos pensamentos, nova vontade, irmão. Enfim, tudo é transformado dentro de nós. É por isso que se diz que ressuscitamos com Cristo, ou seja, eu estava morto, sepultado e eu ressuscitei. É como realmente está, uma nova criatura. Tudo é transformado dentro de nós. É por isso que se diz que ressuscitamos com Cristo. Ocorre uma ressurreição espiritual. Não confundir com a ressurreição do corpo que se dará depois da morte do arrebatamento, né? Enfim, tem umas referências aí sobre o que o camarada coloca. Então, o que é esse processo de regeneração? É você ser uma pessoa diferente. É você realmente ser uma pessoa nova, uma nova criatura, né? A Bíblia diz, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quantas pessoas hoje estão entrando nas pseudas igrejas, Universal, Mundial, Graça, por promessas de se tornar um empresário? Cadê Jesus? Se quando eu estou no mundo eu quero ser um empresário, eu vou para a igreja e continuo querendo ser um empresário, o que mudou? Não mudou nada. Por quê? Porque não estão numa igreja. Se estivessem numa igreja, o pensamento mudaria. Se estivessem sendo alvos do Espírito Santo, alguma coisa mudaria. Mas chega lá, campanha da fogueira santa do inferno, você vai virar um empresário. Pronto. Haja banco para botar gente. Porque o pensamento não mudou. Você aceitou Jesus, se converteu? Me converti. O que você quer conquistar em Jesus? Ah, irmão, eu quero que Jesus me faça uma pessoa muito bem financeiramente. Caramba, mas isso você pensava antes de se converter. Que conversão é essa? Vamos dar uma paradinha, irmão? Daqui a pouco a gente volta.